Olá, bem-vindo à disciplina de Gestão de Projetos e Sistema de Informação. Eu sou o professor Dionísio e irei acompanhá-lo nessa jornada. Dentro da disciplina de Gestão de Projetos, a gente começa com a definição de projetos. Então, conceito, do que se trata um projeto. Então, a gerência de projeto, quando a gente está gerenciando um projeto, quando a gente está falando de projeto, ele vai tratar do planejamento, da execução e do controle de projetos. Então, por que eu preciso planejar, executar, né, e ter um controle? Porque todo projeto, ele vem de uma necessidade, né? Então, se a gente pegar as organizações atualmente, todas elas vivem em estado de mudança, né? Seja para melhorar um processo interno, processo de gestão de pessoas, por exemplo, seja para melhorar um produto existente, um processo de um produto existente. Então, essas mudanças, elas acontecem e é interessante que a gente consiga ter essas mudanças, a gente consiga controlar essas mudanças de forma planejada, né? Então, que a gente consiga planejar esse projeto, como que vai ser ele, qual que vai ser o escopo desse projeto, como ele vai ser executado e como que eu vou controlar isso dentro desse desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Então, por que a gente precisa se preocupar, né, com esses projetos? Porque cada mudança dentro da empresa, ela pode ser encarada como um empreendimento ou um projeto. Então, se eu vou fazer essa mudança, se eu pretendo fazer essa mudança, é interessante que eu tenha todo esse roteiro de planejamento, execução e controle. E esses projetos, eles são encarados, né, eles têm uma dinâmica de um esforço temporário. Então, como um esforço temporário? Um projeto, ele precisa ter um início bem determinado e ele precisa ter um fim também bem determinado. Então, existe um esforço temporário dentro de um projeto. E esses projetos, né, eles são úteis para a gente quando a gente quer buscar produtos e serviços diferenciados. Então, se a gente olhar hoje o que nós temos, né, de softwares, o que nós temos de aplicações, existem vários softwares, várias aplicações que elas são similares. Então, se elas são similares, quando eu consigo colocar um atributo a mais que melhora a minha aplicação, isso faz com que ela tenha maior competitividade. Então, é interessante sempre fazer uma análise do meu produto, fazer uma análise do meu serviço, e dentro do que eu preciso modificar, do que eu preciso melhorar, eu fazer isso como um projeto. Então, saber planejar e executar projetos hoje é uma necessidade real, tanto para o indivíduo como para empresas. Então, quando a gente olha as organizações, né, quando a gente faz um panorama a respeito de projetos, o que a gente tem de problemas são normalmente prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente. Sendo que o principal problema enfrentado pelas pessoas que trabalham com projetos, que fazem gestão de projetos, é justamente com relação ao prazo. Então, o prazo ele é problemático. Então, uma análise aqui do PM Survey de 2014, feito com 400 empresas, mostrou o seguinte: 69% das organizações relataram que raramente ou quase nunca conseguem alcançar o prazo. Lembrem-se, um projeto ele tem um ciclo, que é um período de início bem determinado e um período de fim bem determinado. Ou seja, existe um marco temporal e é interessante que ele seja seguido. 50% das empresas falam que elas não conseguem alcançar os objetivos do projeto com relação a custo. Então, veja, o prazo é problemático. O custo, ele acaba sendo também problemático, mas ele é menos do que o prazo. Com relação à qualidade dos objetivos, né, de um determinado projeto, aqui a gente já começa a visualizar o quê? Que, bom, para a qualidade, o percentual já é menor. Então, assim, eu consigo chegar mais próximo da qualidade que eu imaginei no começo do meu projeto, lá no final desse projeto. Isso é interessante. E 27% das empresas, né, lá no desenvolvimento dos seus projetos, eles não conseguiram alcançar os objetivos de satisfação do cliente. Ou seja, é um percentual baixo. Ele existe, tá? Então, aqui pode ser problema de comunicação, tem uma série de outros problemas, mas o ponto que a gente precisa observar é que
Dentro de um domínio de prazo, custo, qualidade, satisfação do cliente, os prazos são problemáticos, os prazos são um ponto de atenção. E organizações com alto desempenho em gerenciamento de projeto, né, essas empresas que têm um gerenciamento de projeto, que existe uma equipe que faz o gerenciamento de projeto, elas conseguem alcançar as metas mais rápido. No estudo, eles chegaram a um ponto de 2,5 vezes mais rápido do que empresas que não têm gerência de projeto. Ou seja, realizar uma boa gerência de projeto é muito interessante dentro desse domínio, tá, de prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente. E para a gente fazer isso, para a gente fazer essa gestão de projeto, não é simplesmente fazer. Então, não é um conhecimento empírico. Existe o empirismo em algumas partes, mas para as demais partes que compõem o projeto, né, a gerência do projeto, existe o PMI. Ou seja, o PMI é o Project Management Institute, e esse instituto, ele publicou em 87 um guia. E esse guia, é o The Project Management Body of Knowledge. Ou seja, seria o guia de conhecimento para projetos. Então, esse guia, né, esse livro, ele é chamado de PMBOK, e ele é quem dá as normas, é ele quem dá o regramento para a IEE e para a ANSI, ou seja, são padrões internacionais de qualidade para a gestão de projeto, e eles também são a base para as normas nacionais, ou seja, as normas que nós usamos como controle de qualidade, e são as normas ISO e NBR. Então, esse PMBOK, ele tem mais de 30 anos de experiência em gerência de projetos. Ele está sempre em evolução, ele está sempre em constante desenvolvimento. E ele contempla escopo do projeto, cronograma, custo, recursos, comunicação, risco, aquisições, stakeholders e qualidade. Ou seja, se eu olhar para um projeto, todas as partes que contemplam ele, desde o início até o fim, e todos os envolvidos no processo e na execução, eles são contemplados dentro do PMBOK. Então, o PMBOK é um guia muito interessante quando a gente quer fazer gestão de projetos. Ele é muito completo e muito amplo. Tá? E ele é um conjunto de processos para integrar essas áreas. Ou seja, eu quero fazer uma integração entre o escopo do meu projeto e determinar um cronograma, por exemplo. O PMBOK vai me mostrar formas de alcançar isso, formas com que eu consiga chegar nesse objetivo. Então, a gente falou de gerência de projetos, falou de PMBOK, e a gente começa a se questionar, o que é um projeto? Então, de acordo com a ABNT ISO 21500 de 2012, um projeto é um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas e controladas, com datas de início e fim, empreendidas para atingir os objetivos do projeto. Ou seja, a ABNT fala para a gente o seguinte, olha, que um projeto ele é um projeto. E esse projeto ele precisa ter um marco inicial e um marco final. Já o PMBOK, ele fala para a gente o seguinte, um projeto ele é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ou seja, se eu estiver buscando algo, se eu quero buscar um produto, se eu estou tentando desenvolver um produto, se eu estou tentando desenvolver um serviço, se eu estou tentando desenvolver uma metodologia, se eu estou buscando desenvolver algo e esse algo vai me tomar algum tempo para ser desenvolvido, se eu vou precisar ter uma demanda de desenvolvimento, seja uma demanda de equipe, seja uma demanda de tempo, que hajam custos envolvidos, equipes internas, equipes externas, enfim, qualquer esforço que eu precise fazer e que vai demandar uma série de atividades para que eu consiga chegar no objetivo, isso é um projeto. Então, se eu pegar, por exemplo, falar assim, eu tenho a minha residência, eu quero fazer um quarto a mais, eu quero fazer um cômodo a mais. Então, na verdade, eu posso fazer um projeto, posso desenvolver um cronograma de quando eu quero que esse quarto fique pronto, quais recursos eu vou gastar, qual equipe eu vou precisar, para que eu consiga, dentro de um determinado prazo, chegar no meu objetivo, que é ter um novo quarto na minha casa. Dentro do mesmo domínio de projeto, tá?
dentro do mesmo conjunto, a gente chega num termo que é chamado de programa. Então, para nós, normalmente fala assim, um programa de computador, por exemplo, né? É um aplicativo, a gente usa e tal. Na gestão de projetos, um programa é um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada. Ou seja, um programa, ele vai ser um conjunto de projetos. Por que eu quero fazer um conjunto de projetos? Imagine que a gente quer fazer um projeto que ele seja muito, mas muito grande. Por exemplo, eu quero fazer, meu projeto vai ser construir um novo Google. Então, é um projeto muito ambicioso que não dá para eu fazer em um projeto só, porque demanda várias partes integradas, demanda vários serviços, demanda uma série de coisas. Então, nesse caso, eu vou ter um programa, e aí esse programa vai ser dividido em vários projetos. Então, o meu programa, ele normalmente é utilizado para obter benefícios difíceis de serem conseguidos quando gerenciados isoladamente. Então, meu programa ele vai ser o quê? Então, ele vai ser um conjunto de problemas particionados, de problemas menores, para que eu consiga chegar no meu objetivo. Então, um exemplo aqui que a gente traz, né, um segundo exemplo de programa, seria o Programa Espacial Brasileiro. Ou seja, o Programa Espacial Brasileiro ele tem vários projetos e a soma desses projetos, a união desses projetos, compõe o nosso programa espacial. Já os projetos, por sua vez, também podem ser divididos em subprojetos. Ou seja, da mesma forma que eu posso pegar um conjunto de projetos que são complexos e eu faço isso, né, eu transformo isso num programa, eu consigo pegar um projeto que pode ter uma complexidade, um nível de complexidade alto, e eu faço com que esse projeto seja dividido em outros projetos menores. Então, de novo, vamos pensar lá, né? Eu quero construir um quarto a mais na minha residência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu projeto, né, do quarto, e aí a parte de alvenaria vai ser um subprojeto. A parte de piso e revestimento vai ser um segundo projeto. A parte de decoração vai ser um terceiro projeto. Ou seja, quando eu conseguir completar os 3 subprojetos, eu vou conseguir terminar o meu projeto. Ou seja, eu peguei um projeto que era um pouco mais complexo, dividi ele em coisas menores, e aí eu consegui gerenciar de forma mais tranquila. De novo, pensando em custo, pensando em cronograma, pensando em pessoal e assim por diante. Então, ó, quando a gente olha, né, o nosso programa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o projeto A, a gente vai ter o projeto B, até o enésimo projeto. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de projetos aqui. Esses projetos, por sua vez, podem ser divididos em um subprojeto A, um subprojeto B e assim sucessivamente. E aí, dentro do que a gente está falando de projetos, entra um termo que ele é muito recorrente, tá? Ele é muito utilizado, que são os stakeholders. Então, dentro do meu projeto, né, ou do meu programa, ou do meu projeto, ou do meu subprojeto, quem são os stakeholders? Né? Quem são essas pessoas? Então, stakeholders são pessoas, grupos ou organizações, tá? E esses stakeholders são as partes interessadas no projeto. Então, eu tenho lá o meu patrocinador. Meu patrocinador está interessado no projeto? Tá. Então, ele é um stakeholder. Eu tenho os meus possíveis clientes, né, os meus utilizadores. Eles são stakeholders? Sim, eles são stakeholders, porque eles são interessados no projeto, né, no resultado final. Eu tenho meu grupo de desenvolvimento, ele faz parte? Sim, ele faz parte. Eu tenho meu grupo de gestão de segurança, faz parte? Também faz parte. Ou seja, os meus stakeholders, eles são as partes, né, que são interessadas e estão envolvidas no projeto, direta ou indiretamente. Eles podem ter efeitos positivos ou negativos, sendo que como eles são interessados, eles são participantes, então eu posso ter efeitos positivos e negativos sobre eles. E a equipe de gerenciamento, né, ou seja, quem está fazendo a gestão do projeto, ele precisa identificar quais são os stakeholders e quais são as necessidades desses stakeholders dentro do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, estou construindo um novo quarto na minha residência e aí quem vai fazer o acabamento de piso,
né, o profissional que vai fazer o acabamento de piso, ele precisa que o contrapiso seja feito de uma determinada forma. Então, para que o contrapiso seja feito de uma determinada forma, quem está fazendo a parte de alvenaria precisa deixar isso pronto. Ou seja, eu tenho duas partes que fazem parte do meu processo, né? É o meu profissional da alvenaria e o meu profissional que está sentando lá, fazendo o acabamento. E aí, um tem a dependência do outro. Então, como existe uma dependência, como existe uma necessidade de comunicação, é papel do gestor do projeto fazer essa ligação, fazer essa comunicação para que as atividades sejam realizadas e não precise ser feito retrabalho. Então, fica a cargo da equipe de gerenciamento identificar esses participantes, identificar quais são as suas necessidades, quais são os seus requisitos, e aí fazer com que essas necessidades sejam transmitidas entre os stakeholders para que, no final, o projeto consiga chegar, né, consiga ser concluído dentro do que foi estipulado. Então, alguns exemplos aqui que a gente tem de stakeholders. Então, nós temos gerente do projeto, porque ele é interessado no projeto, os clientes, os membros da equipe, a organização que está executando, o patrocinador. E esses stakeholders, né, dentro, dentro das responsabilidades da equipe de gerência, eles vão precisar fazer o quê? Então, o que a equipe de gerência vai precisar fazer? Ela vai precisar gerenciar e influenciar os stakeholders. Por que ele vai precisar fazer isso? Para assegurar um projeto bem-sucedido. Então, professor, por que influenciar, né? Veja, se existe uma dependência do profissional, do primeiro profissional para o segundo profissional, dentro das atividades que ele está fazendo, e essa dependência não é realizada, ela não é feita, alguém vai ter que fazer. Ou seja, se dentro do meu cronograma foi estipulado uma semana para fazer uma etapa, essa etapa é concluída em uma semana, mas eu vou lá olhar o que foi feito e está faltando, ela não demorou uma semana, ela demorou mais de uma semana. Então, faz parte da equipe de gerência de projeto quebrar um pouco essa falta de comunicação para que, dentro do que foi objetivado para cada parte do projeto, né, para cada participante, que elas sejam feitas não só de acordo com a necessidade daquela parte específica, mas também relacionando a próxima. Então, é bem interessante esse relacionamento entre os participantes do projeto. Dito isso, a gente olha o ciclo de vida de um projeto. Então, se um projeto ele precisa ter início, meio e fim, ou se ele precisa ter um início bem definido e um final bem definido, é interessante que a gente saiba como que seja o ciclo de vida desse projeto. Né? Então, o ciclo de vida do projeto, ele consiste em algumas fases, tá? E geralmente essas fases elas estão em ordem sequencial, a maioria dos projetos pelo menos. Tá? Cada fase possui atividades lógicas que são marcadas pela entrega de aqui a gente chama de deliverable, mas é um entregável, é um marco, né? É algo que é uma etapa que já foi concluída e está sendo entregue. Então, dentro de um projeto, por exemplo, eu vou construir um prédio. Na construção do prédio, várias fases, ocorrerão várias entregas, desde o início dessa construção até o término dela. Então, foi feito lá o mapeamento de onde vão ficar os vergalhões. Então, é feito o mapeamento, é feito um relatório de como foi feito, de onde vão ficar os vergalhões, ou mesmo da disposição desses vergalhões, e isso é entregue para a próxima equipe que vai continuar. Então, a gente sempre vai ter, tá, essas lógicas e essas partes lógicas, e essas partes lógicas elas vão ser sempre marcadas por uma entrega. Tá? Revisões são feitas, né, elas são realizadas ao final de cada fase. Então, eu estipulei o que é o meu projeto, eu defini o que compõe esse projeto, e para cada fase lógica, para cada entrega que eu tenho, eu faço uma revisão para ver se isso está correto, se isso está de acordo com o que foi estipulado. E esse ciclo de vida do projeto, ele é diferente do ciclo de vida do produto. Então, veja, um produto dentro de um projeto, ele é uma parte. Isso quer dizer que o meu projeto ainda pode estar em operação e o meu produto,
já foi entregue, já esteve em execução, já está em execução, e ele precisa ter alguma modificação que faz com que eu precise criar um novo subprojeto para que eu consiga para que eu consiga fazer as alterações necessárias naquele produto. Vamos pegar lá a definição de programa. Então, se eu tenho um programa com vários projetos, isso quer dizer que, enquanto eu estou realizando um projeto anterior já pode ter sido entregue, e esse projeto anterior, ele já pode estar necessitando de algumas outras modificações. Ou seja, o meu programa continua, ele continua em operação, ele continua dentro do cronograma, ele continua dentro do esperado para ele, mas os projetos que foram divididos, né, desse programa, eles precisam de modificações. O mesmo acontece com os subprojetos. Então, quando eu falo que eu vou fazer, vou fazer o quarto anexo à minha residência, e aí depois que eu fiz todo o projeto de alvenaria, fiz a entrega lá para fazer o acabamento, aí eu penso o seguinte, poxa, eu poderia colocar uma janela. Então, o meu sistema de ventilação não ficou bom, eu preciso colocar uma janela. E eu preciso fazer um novo projeto para colocar uma janela. Veja, a parte de alvenaria está pronta. Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso adequar aquela entrega para uma nova entrega. Então, o ciclo de vida do projeto, que tem que ter um marco de início e fim, ele é diferente do ciclo de vida do produto, que é o que eu tenho, que são as entregas que eu tenho por fases. E a definição dessas fases, tá, do ciclo de vida do projeto, ela está ligada ao tipo de produto ou serviço que vai ser gerado. Então, se eu estou fazendo, se a gente está desenvolvendo uma obra, algumas atividades eu consigo fazer em paralelo e outras atividades eu só vou conseguir fazer de forma sequencial. Se eu estou desenvolvendo um software, se estou desenvolvendo um programa de computador, esse programa de computador vai ter a mesma lógica. Ou seja, eu vou conseguir desenvolver coisas em paralelo e eu vou conseguir desenvolver coisas de forma sequencial. Então, esse ciclo de vida, ele vai estar muito associado, ele vai estar muito atrelado ao que eu estou fazendo e a como eu estou fazendo. Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, um processo de gestão de pessoas, esse projeto de gestão de pessoas, eu posso fazer várias partes em paralelo porque eu estou mudando métodos. Opa, então eu não preciso, algumas etapas eu não preciso fazer de forma sequencial, de fato. Então, esse tipo de projeto vai ter um tipo de ciclo de vida. Se eu estiver fazendo uma obra, ele vai ter uma outra dinâmica e vai ter um outro ciclo de vida. Tá? Então, é importante também a gente entender isso, tá? Que cada domínio de aplicação, ele vai ser tratado de uma forma diferente. E aí, olhando para esse ciclo de vida, nessa aula a gente vai olhar a fase inicial. Ou seja, quando eu quero começar um projeto, o que eu preciso me preocupar? Né? Quais são as minhas preocupações iniciais como gestor de projeto para que eu consiga ter um projeto exitoso? Então, o primeiro ponto é fazer a identificação das necessidades do projeto. Por que eu estou fazendo esse projeto? Qual produto eu quero alcançar e talvez em quanto tempo eu quero alcançar? Então, quais são as necessidades do meu projeto? Feito isso, eu preciso determinar quais são os objetivos. Então, onde eu quero chegar, né? Qual que é o meu ponto final? Desse meu objetivo, quais são as metas que eu preciso alcançar para conseguir chegar no meu objetivo? E qual é o escopo do meu trabalho? Então, qual que é o escopo do meu projeto? Né? Se a gente pensar assim, eu quero fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, meu trabalho de conclusão de curso, eu preciso ter um escopo, ou seja, eu preciso ter o meu tema. Dentro desse tema, eu preciso ter o meu objetivo, que é mostrar alguma coisa, que é desenvolver alguma coisa, que é comprovar alguma coisa, ou seja, eu tenho algum objetivo que vai ser atendido, né, com a elaboração daquele trabalho. E dentro desse objetivo, eu vou ter os caminhos que eu vou trilhar para chegar lá. Ou seja, quais são as metas, né, que eu preciso para conseguir alcançar isso. Além dessas determinações de objetivo, metas e escopo, a gente precisa fazer uma análise do ambiente, ou seja, olhar dentro de onde o projeto vai ser inserido, como ele vai ser inserido, quais serão as boas práticas para essa inserção. Os estudos
de potencialidade, né, de recursos disponíveis, porque, veja, qualquer projeto que a gente vai fazer, ele vai demandar algum tipo de recurso. Seja recurso financeiro, seja recurso humano. Então, eu tenho algum tipo de recurso que eu vou precisar utilizar para fazer isso. Então, eu preciso olhar o que eu tenho de recurso disponível, qual é o escopo do meu projeto, onde que meu projeto está inserido e como que eu consigo aplicar esse recurso de forma a não ter um gasto excessivo e também não ter um gasto mínimo. Ou seja, eu preciso achar o ótimo do meu gasto, seja monetário, seja ele humano, para que eu consiga chegar no meu objetivo. Então, isso envolve também, né, a estimativa dos recursos necessários. Então, não só recurso financeiro, mas também recurso técnico. Né? Então, o que eu tenho de materiais que vão me auxiliar nesse projeto e tudo mais. Além disso, eu preciso fazer a análise dos riscos envolvidos. Então, quais são os riscos financeiros? Quais são os riscos de mercado? Então, se eu estiver olhando, por exemplo, eu quero mudar a metodologia de gestão de pessoas. Quais são os riscos, por exemplo, de não aceitação da minha nova metodologia? Porque se eu estou fazendo uma gestão de pessoas, já existe uma forma de fazer isso, já existe uma metodologia para isso. Se eu vou mudar, ela vai ser bem aceita? Como que vai ser essa aceitação? Como que eu meço essa aceitação? Então, essa análise de riscos, ela é interessante, tanto no domínio metodológico, quanto no domínio de produto, né? Será que o que eu estou desenvolvendo, ele vai ser utilizado, ele vai ser aceito? Então, essa análise ela é importante de ser feita. Estudo de viabilidade técnico-financeira. Então, eu tenho recurso, mão de obra especializada e tenho recurso para ou qualificar minha mão de obra ou para contratar mão de obra, isso é importante. A elaboração da proposta do projeto. Ou seja, eu pego todos os passos anteriores, né, de identificação, determinação de escopo e tudo mais, e eu vejo o seguinte, faço o seguinte, eu crio um projeto. E esse projeto, eu vou ter que mostrar nele o seguinte, o que eu estou fazendo, com que tempo eu pretendo fazer, quais são os passos para a execução desse projeto, como que eu pretendo executar ele, como que eu vou finalizar esse projeto e o que eu espero dentro dessa execução. Então, o meu projeto ele vai ter que abarcar todos esses pontos, tá? E feito tudo isso, eu preciso decidir se eu vou executar ou não o meu projeto. Ou seja, existem projetos que eles simplesmente não conseguem ser executados por ausência de tecnologia, talvez, por ausência de mão de obra especializada, talvez, por mercado. Ou seja, a gente pode ter uma identificação de problema muito bem feita, um escopo muito bem definido, ter recurso técnico ou recurso financeiro disponível. No entanto, a gente não consegue, de fato, trazer essa tecnologia, né, ou trazer esse projeto, trazer esse produto para os dias atuais. Um exemplo disso. Hoje, a gente utiliza bastante computação em nuvem. A computação em nuvem, ela é antiga, a formação dela, a ideia dela inicial, ela é antiga. Se ela é antiga, por que a gente não usa há mais tempo? Porque na época que ela foi projetada, a gente não tinha infraestrutura de comunicação que suportasse. Ou seja, foi feito todo um projeto e aí, na hora de executar, os gestores simplesmente falaram assim, não dá para executar, porque a gente não tem tecnologia, a gente não tem infraestrutura suficiente. Então, o que é uma realidade hoje, ela pode não ter conseguido ser realidade há alguns anos atrás. Nisso, a gente, né, depois que a gente já definiu o projeto e tudo mais e tal, a gente chega num ponto que é o seguinte, se tudo que eu vou fazer pode ser modelado como um projeto, né, se tudo que eu vou, qualquer melhoria que eu vou fazer num produto, num processo, ele pode ser um projeto, o que difere uma rotina sistematizada de um projeto? Né? Então, como assim uma rotina de um projeto? Eu quero fazer uma linha de montagem, quero desenvolver uma linha de montagem para carros. Então, eu consigo ter os meus objetivos, eu consigo ter controle de qualidade,
parte de orçamento, prazos, abrangência, o conhecimento prévio do trabalho, cronologia, segurança, enfim, eu consigo ter todos esses itens para eu criar uma linha de montagem. Só que depois que eu crio a minha linha de montagem, depois que eu fiz isso, essa linha de montagem, ela deixa de ser um projeto e ela se torna uma rotina. Ou seja, quando ela está em operação, ela tem as rotinas de controle de qualidade, de prazos, enfim, ela tem esses pontos, né, que são relacionados à linha de montagem propriamente dita, mas ela não é mais um projeto, porque o projeto em si já foi concluído. Ou seja, eu quero construir um método para que eu produza carros em determinadas horas. Então, quando eu consigo chegar ao final disso, o que fica é o produto. E esse produto, por mais que ele tenha uma série de passos ali dentro, ele não é mais um projeto. Agora ele virou uma rotina. Ou seja, é a minha rotina de produção de carros. E o projeto, né, quando a gente vai olhar o projeto, então, como é que a gente vai diferenciar ele? Como é que a gente vai falar assim, não, ok, isso é um projeto e isso não é uma rotina. Então, meu projeto, ele vai ser entendido por partes. Então, eu vou ter partes que compõem esse projeto. Eu vou ter uma minimização de incertezas, ou seja, eu vou olhar o meu escopo, eu vou olhar os participantes, eu vou olhar tudo que engloba ali e vou tentar ver se o que eu quero projetar é de fato necessário e se vai ser aceito. As fases entre o que está acontecendo no projeto são diferentes, então eu também vou precisar determinar bem essas fases, quais são os marcos temporais de cada uma delas, junto com as entregas. Então, lembra, quando eu tenho uma entrega, eu tenho o fechamento de uma fase de um projeto e o início de uma outra fase dentro do ciclo do projeto, ciclo de vida do projeto. Então, quando eu tenho um projeto, eu tenho um ciclo de vida dele bem definido, né? Eu vou ter produtos distintos em cada fase, que são os entregáveis, ligação com operações de empresa, então eu vou ter dentro do meu projeto ali várias áreas conversando entre si. Dentro dessas conversas, né, dentro dessas entregas, tem as melhorias das incertezas, ou seja, foi feito o planejamento de uma forma, mas na execução foi vislumbrado que tem outros problemas ou tem outras incertezas que precisam ser minimizadas. Então, é feito isso, é feita essa minimização e a divisão de fases. Ou seja, se eu conseguir pegar algo que eu vou desenvolver e eu coloco um início, um fim, e dentro desse início e fim, eu consigo executar de forma que eu faça uma redução dos problemas que estão ali dentro, que podem ocorrer, e dentro dessa minimização eu consigo cumprir o meu prazo, eu tenho um projeto, e um projeto bem sucedido. Então, essas são as partes que contemplam o projeto, e dentro do projeto, tem outras partes, a gente viu só a parte inicial, e essas outras partes serão abordadas nas próximas aulas. Essas são as referências utilizadas para esse primeiro módulo, essa primeira unidade, que é o livro de gestão de projetos do Luiz César Menezes e o livro de gerenciamento de projetos do Carlos Magno Xavier. Ambos estão disponíveis na biblioteca da UFMS.